A China comprou a África. Um título polêmico, né? Mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse grande e rico continente, no qual os europeus saíram e chegaram os chineses. Está ocorrendo na África uma espécie de neocolonialismo, mas agora chinês, substituindo o colonialismo exploratório europeu, que fincou os dois pés no continente africano e, sim, é o responsável pela miséria que assola o continente africano. Lembro você que os europeus exploram a África comercialmente desde os períodos das grandes navegações, com o tráfico de pessoas e depois a expropriação das riquezas minerais que esse vasto continente possui. E hoje a China finca os dois pés e expulsa indiretamente os europeus e hoje é responsável por vasto investimento em infraestrutura na África. Por que os europeus não fizeram infraestrutura aqui? Sim, em prol das suas empresas que ali se fixaram para extrair as riquezas do solo africano. Mas eles não investiram em infraestrutura para as pessoas. Fora que essa infraestrutura investida para as empresas, para o escoamento de produção, não foi renovada. E isso é uma das causas do atraso da África frente a outros continentes. Os europeus apenas retiraram. Já os chineses, é óbvio, nós estamos falando do capital, então tem que ter algo em troca. Mas a China investe na África, principalmente com o plano de cooperação Sino-África e também o grande projeto chinês da nova Rota da Seda, que querem colocar também a América do Sul e o Brasil dentro desse grande projeto. Hoje, a África está de portas abertas para os investimentos chineses. Só para você ter uma ideia, em 2024 foram investidos de dinheiro chinês na África 300 bilhões de dólares. No que, Jean? Em infraestrutura, em portos, estradas, pontes, tudo aquilo que os europeus não fizeram, que deveriam fazer já que roubaram as riquezas do solo africano. Eu estou participando do IBEST e preciso do seu voto. Estou subindo, eu tenho que ficar entre os 10. Estou próximo. Não custa nada. Clicou no coraçãozinho, votou no Geografia. Bora pro vídeo. Tá, Jean, mas esses investimentos em toda a África, isso é importante a gente discutir aqui, né? Desconstruir o conceito sou africano. Muitos brasileiros, né, quando se fala africano, ele já tem na sua mente o negro retinto que vive nas savanas africanas. Tudo isso por conta de documentários que as pessoas têm acesso e a própria mídia tradicional que coloca todo mundo num saco e fala, isso aqui é africano. Não! Não! Você está falando de um continente gigantesco e um continente muito mais diverso do que o continente americano, muito mais diverso do que a Ásia, muito mais diverso que a Europa. Você está falando ali de vários povos, tanto de fenótipo quanto de genótipos, isso é um conceito da biologia, diferentes. Por exemplo, quando nós falamos Egito, quando falamos de Egito, o que vem na nossa mente? Pirâmides do Egito. Vem camelo, vem os povos árabes que ocuparam essa região, vem o islamismo.
Se eu falo para uma pessoa comum, num terminal de ônibus rodoviário, ou num terminal do metrô, paro e falo, o Egito fica no Oriente Médio ou na África? A grande maioria das pessoas vai falar o quê? África ou Oriente Médio? O que você acha? Oriente Médio. Mas não, o Egito se localiza na África. Quando nós falamos de Marrocos, você vai lembrar do quê? Né? De árabe, islã, de deserto. Remete mais o que no imaginário do brasileiro? O Oriente Médio, mas não é África. Quando nós falamos de África do Sul, e você olha uma pessoa branca, você vai falar assim, acha? Não pode ser africano. Mas é porque a África do Sul tem uma forte presença histórica de colonização britânica e holandesa. Então, um dos países que tem o maior número de brancos vivendo é a África do Sul. Então é importante a gente entender o que é a África e o que é de interesse da China. E para isso, vamos aqui no mapa, eu sei que vocês gostam de trabalhar o mapa, para a gente entender essa dinâmica aqui. Tá? Então aqui nós temos os países que pertencem ao continente africano. Lembro você que a criação de quase todos esses países, não todos, foram construídos a partir de fronteiras artificiais. Esses países, eles foram o quê? Colonizados por grandes potências europeias desde lá do período das grandes navegações. Então, por exemplo, Portugal vai ocupar São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. Aí você tem os franceses ocupando Mali, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, Burkina Faso. Você tem os ingleses ocupando a região da Nigéria, Camarões, e aí vai, tirando um país que é enigmático, que é riquíssimo, com uma cultura riquíssima, que é a Etiópia. Gente, a Etiópia foi o único que não foi conquistado. Os italianos tentaram conquistar a Etiópia e levaram um verdadeiro pé na bunda dos etíopes. É um povo milenar, um povo com uma cultura riquíssima, de um relevo também totalmente diferente, sabe? É um lugar montanhoso, por isso que lá se produz um dos melhores cafés do mundo, que é o café etíope. Hoje a Etiópia faz parte do BRICS+. E é importante ter a Etiópia dentro dos BRICS porque é um país representativo do continente africano. Tá, vem aqui comigo de novo para o mapa. Como eu falei para vocês, você tem a África branca, né, que é a África árabe, a África do Norte, a África setentrional, é tudo a mesma coisa. É essa galera aqui, Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Egito. Aí a Síria, a Síria já está no Oriente Médio. Essa região aqui nós temos a presença do Saara. Saara em árabe quer dizer deserto, então é redundante nós brasileiros falarmos o quê? Deserto do Saara. O deserto do Saara, ele é gigantesco, é o maior deserto do mundo em extensão, mas não é o mais seco, você sabia disso? No deserto do Saara chove, no deserto do Saara você tem oásis, um rio importante que é o rio Nilo cruza o deserto do Saara. Então você tem ali uma grande extensão, sim, de areia e não somente areia, você tem áreas de deserto rochoso, né? A gente na nossa cabeça tem aquelas imagens do filme Lawrence da Arábia, né? Um cara de camelo andando lá, cara, aquilo lá, sim, existe, principalmente da Líbia para lá. Mas, por exemplo, no Egito, você tem uma parte sim do Egito com essas dunas, mas grande parte do deserto no Egito, o Egito é gigantesco, cara, não é de dunas, e sim um deserto totalmente rochoso, principalmente na região de Hurghada, que é no litoral ali muito próximo ao Mar Vermelho. Tá, legal. Aqui nessa região, na divisa
você tem uma região riquíssima que se chama Sahel. Essa região aqui é uma região fértil, gente. Tá numa área de transição, onde você tem ali a presença de estepes. E é uma região importantíssima para a sobrevivência de países que não têm saída para o mar. Gente, pensa, um país pobre, sem infraestrutura e nada, sem saída para o mar, complicadíssimo, né? Como Burkina Faso, Mali, Níger, Chad, que é um dos países mais pobres do mundo. O Chad tem um grande lago, o Lago do Chad, que é responsável por abastecer grande parte dos países. Você tem ali o Sudão do Sul também, que é muito pobre, o próprio Sudão. É a região do Sahel. Aí, gente, nós temos aquela ideia da África que é vendida para nós, que é a África subsaariana. Subsaariana. O que é a África subsaariana? Abaixo do Saara. Então, toda essa região aqui é a África subsaariana, onde se concentra a maior quantidade de países, como Camarões, Congo, a República Democrática do Congo, Uganda, Quênia, Burundi, Tanzânia, Zâmbia, Malawi, que é um dos países mais pobres do mundo. Vocês devem ter visto aquele filme, O Menino que Produzia Vento, alguma coisa assim, né? Que é um filme muito bonito, que fala do Malawi. Moçambique, que fala português, dos nossos irmãos moçambicanos, Angola, Zâmbia, Namíbia, Botsuana, o Zimbábue, né, que é um país também lindíssimo, né, com as lindas savanas. Você tem a África do Sul, a forte, poderosa Nigéria, produtora de petróleo, aqui no Golfo da Guiné. Todos esses países aí, é aí que a China tá com o quê? Com um zoião em cima deles. Por quê? São países que possuem grandes riquezas minerais. Você tem, por exemplo, Serra Leoa, que nós temos aí um filme antigo que fala da extração do diamante em Serra Leoa, que é Diamante de Sangue, que é com o Leonardo DiCaprio, né? Um filme, quem é das antigas aí vai lembrar dele, coloque aí nos comentários se você lembra, um filmaço. Você tem o ouro de Burkina Faso, você tem também o petróleo da Nigéria, você tem diversos outros minerais. Tá, Gê, mas por que tem tanta riqueza natural no continente africano? Cara, primeiro, é um continente muito antigo. Isso aqui é de formação muito antiga. Então vamos imaginar lá na geologia, quando era Pangeia. Vocês lembram? Muito tempo atrás. Aí houve a separação, né, nos continentes. Então você vai ter a Laurásia, a Gondwana, aí a formação dos continentes atuais que nós temos hoje, e a África é o mais antigo deles, tá? Então se você imaginar como que é o terreno da África, quando você assiste um documentário, né, vê uma notícia na TV que vai mostrar o terreno ali africano, a savana, ela tem altos e baixos, tem grandes montanhas, enormes montanhas na África? Não! Você vai ter uma área bem plana. Por quê? Porque sendo antigo, ele foi muito desgastado. Tá? Então imagina, as ondulações foram desgastadas pelos agentes intempéricos. O que é isso, Jean? Agentes intempéricos. Simples. Vento, chuva, rio. Vai esculpindo, vai desgastando, vai erodindo essas montanhas que existiam na África, esses aclives e declives. Aí todos os minérios que estavam lá embaixo, lá onde mora o Tinhoso, gente, como foi desgastado, eles começaram a ficar mais próximos da superfície. Vocês conseguiram entender isso? Ó, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil, gente. Cara, show de bola isso, ó. Então você imagina aqui, é uma área do terreno da África, ali no Gabão. Aqui você tinha uma jazida de diamante. Você tá vendo que é profundo? Profundo, ó, diamante. Olha o tanto de terra que você tem. Aí você tem vento, você tem chuva, você tem o próprio calor, que vai desgastando isso aqui. Então vai desgastando, 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 e aí desgasta, desgasta, desgasta. E aí esse diamante que estava muito em profundidade,
ele passa a ficar mais perto da superfície. E aí facilita a extração dele. É isso que acontece hoje. Então você tem ali muitos minerais numa localização fácil de se extrair. Fácil. Então, cara, pensa, você tem muito e é fácil extrair. Pô, show de bola. Show de bola. E isso vem acontecendo não agora, cara. Faz tempo, vocês sabem o tanto de ouro, o tanto de diamante, o tanto de riquezas culturais que os europeus roubaram da África. É só visitar o Museu da África, o Museu do Louvre, em Paris, que você vai ver que quase nada lá é francês. Quase nada. Tudo foi roubado. Literalmente. Em prol de guardar para a humanidade. Essa é a justificativa. Aqui nós temos tecnologia e segurança para que isso não se perca. Como assim? Se não faz parte deles e sim de outro povo. Cara, tem coisas brasileiras lá também, tá? Lá no Museu do Louvre. Em outros museus da Europa, em museus nos Estados Unidos. O Egito... Cara, dá até dó do Egito. Muita gente vê vídeo na internet falando mal do Egito, que o Egito é uma confusão, que o Egito... Quem é responsável por aquilo? Os egípcios foram roubados por séculos. Arqueólogos iam lá no Egito e roubavam peças egípcias, pagavam 10 reais para um egípcio que passava fome e levava para a Europa peças raríssimas que pertenciam ao Egito. Ou você quer que o Egito é mil maravilhas? Nossa, perfeito o Egito é. O Egito é lindo. Cara, foi séculos explorado. Faz pouco tempo que se tornou independente. Aliás, independente entre aspas, porque a Inglaterra dominou o canal de Suez, que é uma das poucas formas dos egípcios lucrarem dinheiro. Aí você vê esses vídeos na internet aí tirando sarro, que o Egito é isso, o Egito... Cara, você quer o quê? Você quer o quê? Cara, eu fico pé da vida com essa ignorância que acontece na internet. Ignorância. Só para like, só para asneira. Volta aqui. Então, você tem aqui todo esse diamante, todo em superfície por ser um terreno antigo. Só para você ter uma ideia, a área mais alta da África fica aqui, ó, entre o Quênia e a Tanzânia. É a parte mais alta, quase 6.000 metros de altitude, que é o Monte Kilimanjaro. Gente, aí você fala, pô, já, então vai ter uma montanha ali. Não, é um vulcão. O Monte Kilimanjaro é um vulcão onde tem as neves eternas, que hoje não são tão eternas assim por conta do aquecimento global, já está diminuindo demais, mas é a parte mais alta. Eu sei que você não se inscreveu ainda no canal. Você sabia que somente 40% que assistem são inscritos? Cara, uma pena, né? Tanto trabalho, tanto investimento e pouca gente valoriza o nosso trabalho. Então eu te peço de coração, clica aqui, ó, no se inscreva, e no like ajuda demais. Valeu, bora pro vídeo. Essa região aqui, gente, da África, é uma região tectonicamente instável. Vocês sabiam disso? Que lá no futuro geológico, isso aqui vai se separar? Como assim, Jean? Sim, ali é um hotspot. Então é um ponto quente próximo à superfície. O que é um ponto quente? A lava é próxima da superfície, didaticamente, tá? E ela corrói, ela vai corroendo a crosta. Então vai chegar num certo momento que isso aqui vai se separar. Você está vendo esses lagos aqui, como o Lago Vitória? Cara, é isso que vai acontecer, essa separação. Tá vendo Madagascar? Aconteceu isso, Madagascar era grudado aqui e se separou porque também é uma área de hotspot. Tá. Você tá vendo o interesse da China? Você tem minério, você tem lítio, você tem zinco, você tem ouro, você tem diamante, você tem manganês, você tem minério de ferro, você tem inúmeros minerais, cara, importantíssimos para manter o sistema de produção chinês ativo. Não que a China não tenha muitas terras raras, por exemplo. Sim, a China tem muitas terras raras, mas não igual à África. A África tem uma diversidade gigantesca.
o continente da diversidade é a África. Enquanto você tem árabes aqui, né? Árabes, muçulmanos, aqui não que você não tenha muçulmano, tem muito, tá? Mas você tem uma diversidade muito grande de religiões, de povos, de minerais, de animais na África subsaariana. E aí os chineses olham com olhos de lince, né? Aqueles olhos assim vidrados nessa riqueza. Por quê? Por conta de décadas e décadas, aliás, séculos de exploração, os próprios africanos eles não possuem a tecnologia necessária para extrair essas riquezas. Para extrair essas riquezas, eles não têm. Então, como eles vão extrair, né, o ouro que tem em Burkina Faso? Se Burkina Faso ficou décadas e décadas, séculos, sendo roubado pelos franceses. Até um dia o Ibrahim Traoré, que é um grande líder, né, que muitos africanos consideram ele como o presidente. Isso mesmo, o cara mora em Angola e fala, meu presidente é Ibrahim Traoré. Porque ele luta pela causa africana. E esse cara já recebeu mais de 12 tentativas de morte, já tentaram matar ele, só para você ver o absurdo. Então essa falta de infraestrutura, eles precisam de alguém. E aí vem a China. Mas a China não quer somente extrair e levar. Ela quer fortalecer esse mercado consumidor que não está inserido no mercado global do comércio, do consumo. E você tem gente a dar com pau aqui, cara. Olha o tanto de gente que vive nesse continente. Então, você imagina a inserção dessa população no mercado, consumindo os produtos, principalmente da China, óbvio. Então a China vai extrair, vai levar melhores condições de infraestrutura para o país. Então estradas para rodar os carros elétricos chineses, por exemplo. Produção de energia elétrica, que muitos lugares da África não têm. Vocês já viram aquele mapa, O Mundo à Noite? Que é uma ilustração dos países mais desenvolvidos, são mais claros, mais pontos luminosos. E os países mais pobres, menos pontos luminosos. É um mapa clássico, aí já caiu até em vestibular. Cara, a África não tem nem luz. Por quê? Os europeus seriam responsáveis por isso, não fizeram nada. Aí vem os chineses e fazem o quê? Vamos fazer uma hidrelétrica, vamos instalar isso, vamos melhorar esse bairro. Isso, ele traz a infraestrutura, ele insere, ou melhor, ele dá dignidade ao povo africano. Fora a questão comercial, melhorando a circulação de dinheiro dentro da África, melhorando a vida das pessoas na África. Principalmente com um projeto, né, de cooperação sino-africana, mas o projeto que é espetacular, que é a nova Rota da Seda da China. A nova Rota da Seda, que vai interligar a África. Gente, na África, internet, você acha que é assim? Todo lugar tem internet? Ou a China está criando um hub tecnológico na África. Está instalando cabos de fibra ótica conectando a África ao mundo global. Algo que não existia. E é essa África que eu acabei de falar para vocês, que é uma África muito mais frágil, que é a África subsaariana, que a China, né, tem um grande projeto de remodelação da África. A Rússia também tem um papel importante de legitimar alguns governos que estão emergindo na África, governos mais populares. É importante ter esse apoio militar russo, porque senão outros países vão e retomam esse poder. Pensa, a França tentou desestabilizar Burkina Faso, o Mali, a Guiné. Não conseguiu. Por quê? Porque Vladimir Putin falou, por favor, eu legitimo esse governo. Aí a França fala, complicado, né? Complicado, né? Essa é a nova estrutura do Sul global.
pensado pela China, articulado também pelo Brasil, um pouco pela Índia, África do Sul e Rússia. É a nova ordem mundial que está nascendo. E é legal a gente entender esses emaranhados que estão influenciando a dinâmica global. Desce o dedão no like, se inscreva no canal de educação, precisa muito do seu apoio. Valeu!